Bom dia a todos. Queria agradecer a fala do Jackson, fez meu trabalho ficar muito mais simples, porque, de fato, lá a gente tem um pipeline estruturado, organizado para isso se dar, e aqui no Brasil a banda toca diferente. A ideia hoje é a gente falar rapidamente sobre teoria e prática dessa vivência. Já há 10 anos que eu trabalho com startups no Brasil, numa época em que empreendedorismo era só falado pelo Sebrae, se referindo a mecânicas e padarias, né? Então a gente está vivendo aí uma primeira infância desse universo. Um pouco de contexto. A fala de hoje é resultado de um mestrado que eu fiz na FGV Direito Rio, em Direito da Regulação, onde eu mergulhei nesse tema da startup no contexto brasileiro. Aqui a experiência prática, eu sou cofundador de algumas startups. A Nemu é uma startup de algoritmos para e-commerce que é a principal experiência prática que a gente vivenciou no Brasil, onde a gente foi capaz de pegar a tecnologia pura na universidade, transformar em produto, montar time, precificar, modelo de negócio, inserir no mercado, crescer. E no universo de 5 anos a gente vendeu para uma empresa de capital aberto por 58 milhões de reais. Os números são públicos, é uma empresa de capital aberto que comprou. Aqui o relacionamento, a gente está falando basicamente de empresas de tecnologia, então tem um relacionamento forte com os centros de ciência da computação, de informática, os principais centros no Brasil. E o histórico profissional, hoje a gente está aqui com o Leone Siqueira, batendo esse papo. A primeira pergunta é o que é uma startup no Brasil? E aí, quando eu resolvi encarar isso, eu falei, não, eu quero, para comparar com o direito americano e o pipeline do Vale do Silício e como funciona lá, e vou comparar também com Tel Aviv, com Israel, que é também uma referência importante. Mas quando eu comecei a ter esse approach de direito comparado, eu vi que eu não sabia, a gente não tinha no Brasil ainda algo concreto, algo claro para comparar, para fazer esse estudo. E aí, então vamos propor um marco legal da internet, da startup, vamos propor nova legislação, mas eu caí no mesmo problema. A gente precisa entender o que é uma startup para o direito brasileiro, no Brasil, para depois, seja comparar com o Vale do Silício ou Tel Aviv, ou seja, propor um marco legal que seja. Nesse momento, a gente decide ter uma visão bastante hands-on, pragmática, de não, olha, vamos entender o que é uma startup para quem está no Brasil hoje investindo, empreendendo, documentando, comprando, vendendo uma startup. O que é isso? Fomos buscar definições dos principais especialistas, referências. Aqui tem só algumas, claro, ilustrativas, não só lá de fora, mas como aqui do Brasil, no entendimento de que a startup é um fenômeno econômico recente. Então, lendo todas essas definições dos principais especialistas e players e autoridades do segmento, a gente conclui que, antes de mais nada, a startup no Brasil é um fenômeno econômico recente. Beleza. A partir daí, a gente constrói o nosso próprio entendimento. Ok, então, fomos aos especialistas daqui de lá fora, com a visão econômica, mas como é que a gente traz e define startup no Brasil? Então, primeira coisa, é um modelo de negócio escalável, baixo custo, ideias, tecnologias inovadoras. Não são só empresas de internet, embora o meu foco seja software, ciência da computação e internet. Mas você tem startups que respeitam as principais características desse fenômeno econômico, que não são necessariamente de tecnologia. E com muito risco, extrema incerteza. Incerteza mercadológica, incerteza tecnológica, incertezas jurídicas. Legal, então criamos um entendimento de startup do ponto de vista conceitual com aderência no Brasil. A partir daí, como é que isso dialoga com o direito? A partir dessa definição, a partir desse entendimento do que é uma startup no Brasil, qual o direito aplicável a esse fenômeno econômico? E a gente começa a fazer esse mapeamento com um olhar bastante pragmático de quem está documentando, vendendo, construindo, gerindo ou investindo numa startup. E uma startup para o direito brasileiro, a gente conclui que nada mais é do que um arranjo institucional complexo. Então, para o direito brasileiro, uma startup, e aí a gente mapeou, tem aqui, a gente trouxe cópias aqui para quem quiser ter uma visão mais... Então, aqui, eu vou me ater aqui um pouquinho para explicar
esse conceito. Essa, na verdade, é a versão 17. Aqui foi toda a evolução para a gente chegar nesse desenho final, que é para ser visto de dentro para fora. Você tem aqui as camadas do ciclo de vida de uma startup. Então, primeiro, a fase de descoberta, de ideação, que é aquela que a garagem é a principal referência disso. Então, aqui é onde você tem os fundadores que tiveram a ideia, que começam a conversar, evoluir, tem um cara que entende do mercado, tem outro que entende do produto, você está numa fase de ideação. O que é que deve ser feito nessa fase de ideação? Depois você tem a fase de validação, que você já tem um protótipo, você já começa a testar em algum cliente, em algum segmento, mas ainda com muita insegurança, com muita incerteza. Validamos o protótipo, temos um diferencial competitivo, seja tecnológico, seja um modelo de negócio, vamos a mercado. Aí você vai buscar eficiência, porque se entrar no mercado para vender e você não tiver eficiência operacional, é um tiro no pé. Então, a gente vai buscar essa eficiência e no quarto momento, a escala, que aí sim é vender aquilo tudo que você inventou, validou, trouxe uma eficiência e escala. Essa é uma metodologia conhecida, chamada Projeto Genoma, que representa esse ciclo de vida de empresas de tecnologia, de internet. Então, a gente se apropriou dessa metodologia para construir esse gráfico. A partir daí, a gente definiu as áreas que, no nosso entendimento, são as principais áreas estratégicas de uma startup. Em primeiro lugar, a parte da sociedade, a parte societária, depois a parte financeira, propriedade intelectual, questões trabalhistas, tributos e o dia a dia da operação em si. Então, é dessa forma que a gente olha uma startup para o direito no Brasil. Primeiro, qual a etapa do ciclo de vida que ela tem? Na parte societária, vamos estar na hora, tem um memorando de entendimento, a gente vai para o acordo de sócios e assim sucessivamente. O tamanho das bolhas são representativos da relevância desse tema nessa fase do ciclo de vida da startup. Então, a primeira recomendação quem quiser investir numa startup, fazer um double check se ela de fato cumpriu essas etapas. Isso aqui é um conceito, não é uma equação. Eu fiz questão de deixar bolhas em branco, exatamente para dizer, olha, não é uma coisa que se exaure aqui, mas é uma excelente visão holística para quem busca empreender ou investir em startups no Brasil. Infelizmente, não é como nos Estados Unidos, que a gente tem os pipelines e as pessoas raramente chegam para negociar cláusulas quando a empresa ainda está muito no início. No Brasil é bem diferente. Aqui é ilustrativo desse trabalho de mapeamento, de como é que a gente chegou. No início eram 9 áreas, a gente no final são 6, e todo esse ciclo de vida, etc. Um contexto aí para esse esforço de simplificação para uma visão holística. Tem um comentário aqui que é importante, que é o seguinte: a nossa contribuição aqui é a visão do todo, organizado e dividido de forma a respeitar as características da startup. Mas as bolhas em si não tem nenhuma inovação, são conceitos já existentes, são quase 90 conceitos jurídicos e ações que devem ser feitas, devem ser observadas. Não tem não tem nada novo na individualidade de cada um. A novidade é a forma de organização e um olhar específico para as startups de tecnologia. Esse foi o nosso esforço aqui. Tudo bem, aí a gente mapeamos esse arranjo institucional complexo e precisamos caracterizá-lo. Num primeiro momento, eu sempre tive claro que uma startup é completamente diferente de uma empresa grande, de uma empresa, uma corporação, uma empresa grande, tradicional, estrutura de pirâmide, que a gente está acostumado. Antes de começar o estudo, por questões práticas e profissionais, de vivência mesmo da realidade, eu tinha muito claro de que uma startup não é simplesmente uma grande empresa
só que nano, né? Você pegar as questões relativas a uma grande empresa, só que é uma pequena empresa. Eu nunca acreditei nisso, não é isso. Tampouco é uma MEI, é uma Eireli, é uma microempresa. E aí a gente começou a identificar quais são as características elementares que fazem da startup um bicho diferente, que fazem da startup, de fato, uma organização com características próprias. Primeiro, esse entendimento de que ou ela cresce rápido ou ela fecha. Então, tradicionalmente, você tem... a empresa ela é feita para durar gerações. Ela é feita para a terceira geração, a quarta geração, muitas vezes da família, gerir aquilo. Até esse momento, você não tem esse tipo de planejamento de organização de, olha, eu vou fazer uma empresa que, se ela não crescer, se ela não escalar em 3 a 5 anos, mesmo se ela estiver dando um lucrozinho, distribuindo um dividendozinho, aquilo para a gente não faz sentido, a gente vai fechar. Então, essa é uma característica fundamental de uma startup. A segunda é a transitoriedade societária. Então, faz parte do modelo da startup, desde a largada, transitoriedade societária. A mudança de sócios numa startup não se dá só porque quebrou, vai ser vendida, ou então não vai ser comprada. Faz parte da essência da startup você ter os fundadores você ter o investidor anjo, passar para o VC, etc. E ao longo desse caminho, da essência da construção de uma startup, você ter e saber lidar com essa transitoriedade societária. Uma terceira característica o que eu chamei, relacionada ao direito do trabalho, que é a hipersuficiência do funcionário de uma startup. Então, é uma máxima do direito do trabalho no Brasil, o conceito de hipossuficiência do funcionário. Então, é um conceito que surge na década de 50, a industrialização chegando no Brasil, Getúlio, uma das características fundamentais de toda a nossa legislação trabalhista, é a hipossuficiência do funcionário, né? A relação de desigualdade do funcionário com a empresa. No caso de uma startup, isso não existe. No caso de uma startup, o funcionário, na verdade, você tem que fazer um esforço para retê-lo, porque ele tem, sim, outras oportunidades de trabalho fora da startup. Então, como é que você lida com isso, sobretudo ao olhar da legislação nacional? E como é que é essa relação com o funcionário? Então, essa é uma característica da essência da startup. E, em quarto, a gente identificou a relevância estratégica de sócios minoritários. Então, é muito comum em startups você ter sócios minoritários que, se aquele cara sair, a empresa não fica de pé. Mesmo você tendo um sócio majoritário com muito dinheiro, com muito poder, mas às vezes tem um elemento de conhecimento científico que aquele sócio, embora ele seja minoritário, ele tem uma relevância estratégica na empresa, e isso é muito comum em startups. Então, esse é um pouco do que esses são 4 pontos, claro que existem mais. Esses são 4 pontos que a gente identificou nesse estudo para defender de que a startup é, de fato, um organismo com características próprias, e não é só a gente pensar numa grande empresa, a empresa clássica, e falar, não, olha, é a mesma questão, só que nano, e a gente vai resolver isso com as mesmas soluções. No entanto, os problemas clássicos das grandes corporações, a startup também vive. Então, eu listei alguns aqui, o que eu achei mais sofisticado, porque às vezes as pessoas olham para a startup, é uma microempresa, é uma coisa muito... Mas tem questões muito sofisticadas, porque as pessoas que estão ali envolvidas na largada, geralmente são pessoas de altíssimo valor agregado e que requer a gente também traga um conhecimento mais sofisticado do ponto de vista jurídico para servir a essa empresa que ainda é pequenininha, que às vezes ainda nem faturou, mas que, para que aquilo possa para que aquilo possa ser bem sucedido, é importante a gente colocar isso à disposição. Então, sair do estilo de sócio, a questão tributária é sempre muito difícil no Brasil. Na NEMU, por exemplo, que foi essa experiência prática que a gente teve, a gente tomou esse susto de um ato declaratório da Receita Federal fazendo uma interpretação que retroagia e criou um passivo no segundo maior custo da empresa, e como é que a gente lida com isso.
A questão do calote de cliente relevante. Então, quando você está começando a startup, os primeiros clientes são muito relevantes, geralmente mais de 50% da sua receita, e como é que você lida com isso do ponto de vista jurídico, para ter salvaguardas. E ataque de hackers no sistema. A gente está falando de empresa de tecnologia, empresa de software. Hoje isso é determinante, sobretudo com essa vida na nuvem. Então, cada vez mais ataques de hackers vindo do mundo inteiro. E aí, como é que você lida com isso do ponto de vista não só tecnológico, mas do ponto de vista jurídico? Muitas das vezes envolvem funcionários ou envolvem pessoas do time que colocam algum dispositivo lá, enfim. Então, é uma questão complexa que pode comprometer. Eu listei aqui o que para mim são as questões clássicas de empresas e que podem comprometer de fato e encerrar a vida de uma startup precocemente, embora o time seja forte, E aí, por fim, algumas recomendações e melhores práticas que a gente identificou nesse contexto, a partir dessa experiência. Eu trouxe aqui, só para vou circular, esse é o case prático. Eu já investi em algumas startups, eu já participei de algumas startups, e essa aqui foi o case no qual a gente, de fato, concluiu o ciclo de pegar a tecnologia. E aí, esse é o documento que a gente mostrou aos investidores ao final desses 5 anos. Então, o Deal Book, para vocês terem uma ideia do que uma empresa de tecnologia e o que está se comprando, se adquirindo, ao pagar 58 milhões de reais por uma empresa que tem 5 anos. Então, num primeiro momento, é altamente recomendável uma cultura preventiva e permanente da due diligence, né, da auditoria. Então, desde o D+1, as formalizações serem feitas, todas as questões trabalhistas estarem formalizadas, a questão tributária. Então, você ter uma cultura permanente, diária, de você estar pronto permanentemente para ser auditado, para passar por uma due diligence. Isso não pode ser um problema na vida de uma startup. Você não pode parar o time e falar, caramba, temos que voltar e resolver questões do passado. Não dá. Então, você tem que fazer diariamente. Por quê? Porque faz parte da vida de uma startup, você está sempre conversando com investidores, sempre conversando com venture capital, sempre conversando, e aquilo está disponível, aquilo está à mão. Então, só para ilustrar, quando a gente fez esse deal, a gente mandou um link para a empresa que comprou a gente, e 100% da startup estava disponível nesse link, cópia de livros societários, todos os contratos trabalhistas, todos os contratos de cliente. Então, uma coisa muito simples, que não afetava o dia da empresa, que não afetava o dia da equipe, o dia dos gestores, e isso é algo que acontece recorrentemente. Então, quem for investir, é fundamental ter certeza de que a startup tem essa cultura, e não que ela é capaz de parar, voltar e fazer isso no meio do caminho. João, só para fazer uma parte aí, isso aí, infelizmente, é um dos custos relevantes de uma startup. Como o dinheiro é escasso no início, é importante ter essa cultura de que uma parte desses recursos efetivamente vão ter que ser destinados para isso, porque, de fato, infelizmente, no Brasil tem muita burocracia e isso resulta em custo. E realmente, como o João fala, assim, em determinado momento, se resolver parar e voltar para trás, você vai ter um custo 3, 4 vezes maior e pode até perder um deal, porque essas coisas são muito rápidas, né? Você perde o deal, e como a startup, a estrutura é muito enxuta, você não tem perna para parar o time e falar, temos que rever o passado, aí dá um nó, aí é uma frustração enorme, porque o investidor sai da mesa. Enfim, um segundo momento a aquisição ou investimento numa startup não é em tecnologia. Nunca. Eu não conheço um caso no Brasil, não conheço um caso onde a aquisição foi única e exclusivamente na tecnologia, no produto. Você está investindo num time técnico e, em algumas vezes, não só num time técnico, num time de negócios também. Então, muita gente fica preocupada em a tecnologia é boa, a tecnologia fica de pé, o produto é bom, o que eu estou comprando, etc. Pede para, na hora do contrato, colocar o software num pendrive e faz parte integrante do contrato. Aquilo não vale nada. Não vale nada. Por quê? Porque tecnologia, software, internet, você tem que estar fazendo versões, novas funcionalidades, novas tecnologias. É na nuvem, a gente tem que trazer eficiência para a nuvem, etc. Tal.
Então, raramente, eu diria nunca, você está comprando uma tecnologia, está comprando um time técnico, e é fundamental avaliar o compromisso desse time técnico, avaliar quem está no barco, quem está no barco durante o time de negócio algumas vezes também. O terceiro ponto aqui tem a ver com um pouco que foi mencionado aqui nas perguntas anteriores, que eu defini como uma estratégia empresarial binária. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: a resposta clássica quando você vai montar uma empresa, seja ela qual for, cara, você precisa ter um CNPJ para te proteger de questões trabalhistas e tributárias, sobretudo. Mas você precisa ter um CNPJ, é a primeira coisa que você faz. No caso da startup, eu não acho que é. No caso da startup, se você tiver aqui, nessa primeira fase de ideias, de ideação, ou até mesmo na fase de validação, a minha recomendação é seguir na física. É seguir na pessoa física, sendo absolutamente, com todas as formalizações. Se eu precisar contratar um funcionário, eu vou ter que pagar mais de INSS, vai ter que pagar mais de INSS. Pagando todos os tributos, com toda a cultura de formalização, de memorando de entendimentos, mas não necessariamente ir na junta comercial tirar um CNPJ. Por quê? Porque uma startup, ou ela dá certo ou ela fecha. Então, se ela dá errado aqui na fase de ideação, se ela dá errado na fase de validação, e você ainda tem que ficar com o passivo de fechar um CNPJ na junta, os custos que se envolvem, ativar contador, etc., não é uma estrutura eficiente no caso de uma startup. Agora, tem milestones que é fundamental você ter o seu CNPJ. O primeiro deles, claro, é na medida em que a startup vai crescendo e vai passando, é óbvio que você precisa construir. E aí a minha recomendação é ir direto para uma SA de capital fechado. Então, muitas pessoas, vamos fazer MEI, EIRELI, limitada e depois só uma SA. Eu não acho que é o mais eficiente em termos operacionais e de custos para uma startup. Eu acho que no caso de uma startup é levar na pessoa física, e aí você já vai direto para uma sociedade de capital fechado, uma sociedade anônima de capital fechado, porque você precisa ter uma sofisticação nessa estrutura para poder fazer o crescimento rápido, não só comercial, mas institucional também. Então, João, deixa eu te dar só uma preocupação minha. Eu sou gestor de fundo de startup. E as nossas empresas não têm... as startups, quando elas viram SA, elas deixam de ter acesso à FINEP, aos fundos de não retornáveis, subsídios. Então, isso nos fez... tem que investir limitado. E a última resolução da CVM, não me lembro agora, acho que é a 579, criou uma possibilidade de você investir em limitada. Então, acho que quando você recomenda sair da física direto para a SA, que é o que a gente fazia antes da 579, isso daí não está levando em consideração esses aspectos de FINEP. Que é um dinheiro importante. Que é um dinheiro importante, mas aí é uma busca focada. Queremos ir para a FINEP. Aí, de fato, você tem as limitações. Eu prefiro ir buscar cliente, mas sim, é um caminho importante. A FINEP é, de fato, um recurso relevante hoje no Brasil. E, claro, eu estou falando aqui em questões genéricas a depender da estratégia. Queremos FINEP, aí você tem que se adequar às regras da FINEP. Sem dúvida. Boa colocação, importante. Mas, de uma forma geral, essa é a estratégia. Difere um pouco do clássico, do tradicional. É isso que eu chamo de estratégia binária. O quarto ponto é a questão trabalhista. Então, tem o Startup Way of Life, que é bem diferente, e isso é relevante, sobretudo para reter capital humano qualificado. E você não ter que reter só com salário, só com boa remuneração, ou só com option. Então, o Startup Way of Life, ele conta muito na hora de recrutar. E aí, como é que você adapta esse Startup Way of Life às questões trabalhistas? O caminho que a gente encontrou e está cada vez ganhando mais força, inclusive agora na questão das reformas, é você, mesmo você uma startup, mesmo você pequenininho, mesmo você com 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, você ir lá no sindicato, é um desespero, mas você ir lá no sindicato, negociar um acordo coletivo, isso traz uma segurança
Então, por exemplo, para trabalhar a questão do banco de horas, o home office não existe. Agora apareceu a figura agora nas reformas. Não existia esse conceito de home office. E aí, como é que você traz isso para a luz dentro de um arcabouço seguro para a startup? Vamos lá negociar com um acordo coletivo com o sindicato que prevê home office, que prevê banco de horas, que prevê participação nos lucros de resultado, enfim. Então, é um esforço, é um tempo. Os sindicatos são geralmente de banco de dados, a turma não é preparada, mas é o custo Brasil, que é uma forma preventiva da gente lidar com isso. E, por fim, um planejamento tributário conservador, porque vai dar problema. Geralmente, quando você está trabalhando com inovação, com software, há pouca jurisprudência ou há pouco histórico de como você está precificando e criando um modelo de negócio novo e como é que você se adequa à legislação tributária. Se adequar é fundamental, mas também ter um olhar conservador, fazer provisões e ter certeza de que isso vai dar problema ao longo do caminho. 2, 3, 4, 5 anos depois, aparece uma coisa, aparece outra, e estar preparado para isso é fundamental. Acho que por hoje é só. Obrigado, gente.